É porque eu estou em graça, eu vou viver de qualquer maneira. Não é assim que é ensinado, não é. Você não vê os irmãos pregando no YouTube ou em qualquer lugar, ensinando a graça dessa maneira. O que se fala é que você é livre, mas não o sentido de ser livre não é viver de qualquer maneira. Porque a graça não ensina assim, varão, abençoado, vaso de alabastro. Não ensina assim. Então a graça nos dá sabedoria para viver uma vida equilibrada. Equilibrada. Só o nosso irmão aqui citou que tem casamentos aí em graça na beira da separação, porque a mulher entendeu que se ela se separar do marido, ela não vai para o inferno mais. E o marido da mesma forma. Então você vai viver sua vida, eu vivo a minha. Se você quer viver comigo, você vai comer o feijão que eu fizer. Porque se tu falar, eu pego as malas e vou embora. Em graça, então não é assim. Não é assim que a graça ensina. Então, quando as pessoas passarem a conhecer a verdadeira graça de Deus e viver a essência da verdadeira graça de Deus, você vai ser sábio, você vai deixar de ser o que eu disse aqui há pouco instante. Porque, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei se você já ouviu isso. A chave para ter sabedoria do Evangelho, o conhecimento, a ciência, está na graça. A chave é a graça de Deus, meu irmão, que vai abrir prisões, porta de prisões. Tá alto? Que eu grito, viu? Eu grito. Ainda mais quando eu sou cheio. Irmão Luiz lá dando risada. Eu sou cheio de Deus. Aí eu grito. Então esse é o nosso tema. O senhor já falou demais. O senhor já falou demais, o senhor está falando demais, não está no tema. Eu estou no tema, varão, aqui, ó, desviado por estar em graça. Aí o texto inicial está lá em João, capítulo 1, verso 17, que está aqui também, na frente aqui do púlpito. Aqui do púlpito, o irmão botou aqui um púlpito. Dá para ver aí o púlpito? É daqui que saem as bênçãos. Aqui só sobe, meu irmão, quem é santo, consagrado e ungido com óleo. Só que o daqui é óleo de comida. O irmão passou um óleo de soja. No sistema é o óleo ungido, não sei de onde, mas me passaram muito. Tinha dia de eu sair todo melado, todo babado de óleo. Então, nós vamos trazer aqui, baseado a esse texto, em rápidas palavras, prometo não passar de meio-dia, viu? Vai ser antes de meio-dia. Então, João capítulo 1, verso 17, João capítulo 1, verso 17, diz assim, ó: pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Observe. Como é que você está desviado em graça, por estar em graça, se aqui o texto por si já afirma que por meio da graça é que veio o quê? A verdade. Então você não está desviado, você está no lugar certo. O problema é como viver esta graça. É como praticar esta graça. Porque nela contém o quê? Contém o quê? A verdade, que veio por meio de quem? Do pastor João. O de lá mesmo, onde você congrega. Veio dele. Veio? Não veio. Veio do pastor presidente da igreja. Vai, tá bom assim? O pastor presidente da igreja chegou lá no púlpito e disse assim: eu sou a verdade. Oh, xaramanai. Aí você acreditou. Aí sim você está desviado de tudo. Nem graça, nem insistência. Você está desviado de tudo, varão. Porque
acreditar e viver que a graça, que na graça contém a verdade que veio de Jesus Cristo, é afirmar que você não está desviado por estar em graça, você está no caminho certo. Desviado do evangelho da graça você estaria, ou você está, é se você vivesse a primeira fase. Pois a lei foi dada por Moisés. E essa lei de Moisés, ninguém da época conseguiu cumprir. Jesus veio, cumpriu e aboliu esta lei na cruz. Foi abolida, cumpriu e aboliu. Então, se a lei foi abolida, o que resta viver hoje é a graça de Deus. Porque a Bíblia é um livro histórico. E todas as profecias da Bíblia, elas já se cumpriram. E resta viver o que hoje? O evangelho verdadeiro da graça de Deus, que é o poder de Deus na sua e na minha vida. Então hoje nós não estamos desviados em graça, porque vivemos a verdade da graça, por meio de quem? Jesus Cristo. Já comecei a passar xilocaína. Tá vendo? O Giovanni é bonzinho. Empregador aí que vai até o fim dando de barrote. Irmão Giovanni não. Irmão Giovanni dá uma barrotada, depois passa xilocaína. Vendo? Então vamos lá. Ao conhecermos a graça, ela nos fala, ou melhor, nos livra da condenação da lei. Quando eu e você conhecemos a graça, ela nos livra, e é verdade. Livrou ou não livrou? Livrou. Livrou você da condenação da lei, porque a lei era o quê? Um ministério de quê? De condenação e morte. 2 Coríntios capítulo 3, verso 9. Veja lá. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que é a lei de Moisés, por quanto mais glorioso será o ministério que produz o quê? Justiça, a graça de Deus. Então esta graça, ela te livrou e te livra da condenação da lei, que foi abolida por Cristo, mas que os pastores, os lindos pastores, eles ressuscitaram a lei de Moisés e aplicaram na vida dos filhos de Deus para viverem. Como disse aqui, quando você conhece a essência da graça, a verdadeira graça de Deus, você é liberto. Você não mais passa a ser cego, faminto, sedento, enfermo, não mais é morto, nem é réu, nem é solitário. Você passa a ser uma pessoa sábia. Sabedoria que vem do alto. Por meio da graça, ninguém mais consegue te dobrar. A graça de Deus nos capacita a cada dia a obedecê-la e a vivê-la, baseada na sua essência, não por libertinagem. Não use a libertinagem da carne para viver graça, que você vai pagar seu preço. Paulo diz aos Gálatas: não zombem de Deus, não tentem enganar Deus, porque tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Então, a graça de Deus nos capacita a cada dia a obedecê-la e a vivê-la, dentro das verdades contidas no Evangelho. Em Romanos 6,14, vai dizer que não estamos debaixo dessa lei,
mas embaixo da graça de Deus. E é esta graça que eu e você temos que viver com verdade, irmão. Verdade é como diz o menino lá, viva a verdade verdadeira. Olha lá, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é Paulo falando aos seus ouvintes daquela época. E esse pecado, pois o pecado, esse pecado aqui, era a lei de Moisés que os condenava. Então ele diz, pois o pecado, a lei, não os dominará mais, porque vocês não estão mais debaixo da lei, do pecado que era a condenação da morte, mas debaixo da graça, e a graça de Deus liberta. E eu e você somos prova disso, meu irmão, que a graça de Deus liberta, salva, transforma e leva para o céu? Não, você vai continuar aqui. Irmão, então a graça não presta. Porque se a graça, olha aqui, a lei é o pecado que condenava na vida dos judeus. E a graça liberta, salva e transforma. Por que que não vai para o céu? Porque a transformação que a graça faz é aqui, na sua mente, não é na sua carne. Na sua carne, todos os desejos que antes você tinha, até aceitando a Jesus, elas continuam aí. Então, quando esta carne é tombada, ela desfalece, todos esses desejos maus, eles se acabam. E o que permanece vivo é o seu espírito, que não morre, é eterno. Então a graça de Deus, ela não te prepara, ela não te liberta, ela não te salva para a vida eterna. Ela faz tudo isso, é na sua mente, para que você seja livre, liberto do pecado que foi abolido por Cristo, chamado de lei de Moisés, que hoje os pastores pregam como verdade, como o evangelho verdadeiro, e não é. 1 Coríntios 15:10, vamos correr, vai terminar cedo hoje, tem um café ali, a nossa irmã Vera já está preparando, está deixando tudo bonito ali a nossa irmã Vera, em breve eu vou botar a irmã Vera aqui para vocês conhecerem ela, tá certo? É ela que prepara todo o café, todo o banquete, claro, que os irmãos trazem, né? Primeiro domingo mesmo eu trago suco de uva, para a gente tomar ali com pão. Pegou o mistério aí? Então a irmã Vera, ela prepara, deixa tudo bonitinho, e a gente aqui, ó, ao terminar nós nos alimentamos. Então nós não vamos demorar. Vamos lá para 1 Coríntios 15:10, que vai dizer que o que nos une é maior do que nos separa, ou separava. Leia comigo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo falando aqui aos Coríntios, a igreja de Coríntios carnal. Vamos lá. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu mais, mas a graça de Deus comigo, ou que está comigo. Então, quando se vive a graça de Deus, a essência da graça de Deus, as verdades contidas na graça de Deus, ela é maior do que aquilo que tenta te separar, ou que te separa, porque o que te separa não é a graça, mas é a lei de Moisés pregada até os dias de hoje. Existem pessoas separadas
de Deus, pelo menos mentalmente falando. Então, mentalmente falando, existem pessoas separadas de Deus. Quando elas dizem assim: eu sou pobre, eu sou nu, eu sou miserável, eu sou o pó da terra, eu não valo nada, eu isso, eu aquilo, na mente deles, eles são separados de Deus. E por que eles adquiriram esse conhecimento? Porque a lei pregada pelos pastores de hoje, no sistema religioso, ensina isso. Então os separa conscientemente, mentalmente de Deus. Mas a graça de Deus, o que é que ela faz? Ela nos une e não nos separa, pelo menos mentalmente. Então, mentalmente, nós sabemos que não somos separados de Deus. Então, o que está conosco, que é a graça, é maior daquilo que nos separava e te separa até hoje de Deus, mentalmente falando. Glória a Deus. A graça nos aproxima das pessoas a cada dia. Você aprende a viver o amor genuíno quando se vive a verdadeira graça. Preste bastante atenção. Não é ter o nome graça em si que isso vai lhe trazer um amor verdadeiro. Não. É viver lá na sua essência. Isso vai lhe trazer um amor não fingido. Um amor verdadeiro. E é esse amor que nos aproxima das pessoas pela verdade da graça. Mas a lei o que é que faz? Nos afasta pelas suas mentiras. Basta você pisar no calo do presbítero, pronto, acabou. Basta você chegar e mostrar que tem uma capacidade maior do que aquele que já está, e acabou. Basta você transmitir uma palavra que vai machucar ele, acabou. Porque quem vive a lei de Moisés, preste bem atenção, não vamos aqui generalizar, mas a maior parte que vive a lei de Moisés não tem um genuíno amor, que é um dos frutos do Espírito. Não tem. Ele vive baseado na carne, as emoções da carne. E existem pessoas em graça vivendo essa mesma coisa. Glória a Deus. Então a graça, ela nos aproxima das pessoas, porque nós vivemos a verdade da graça de Deus. Porque a graça de Deus está em nós. E quando ela está em nós, praticamos esse amor. E se temos o amor genuíno, nos aproximamos das pessoas. Nos preocupamos com as pessoas. Tentamos ajudar de todas as formas. Porque a graça não te isentou disso. De ajudar o seu próximo. De ver ele precisando, necessitando. E você criar uma estratégia para ajudar aquela pessoa. Mas o sistema religioso, ele ensina a você viver aquilo que vai lhe trazer orgulho. Você pega uma cesta básica e você vai dar àquela família e você ali fala da palavra para aquela pessoa. Então aquela pessoa aceita Jesus. E ao aceitar a Jesus, você consegue levar ela para dentro do espaço onde você congrega. E quando você pega o microfone, automaticamente você lembra e passa para os irmãos. Orgulho. Orgulho espiritual. Orgulhoso, porque é isso que a lei nos ensina. Nosso irmão Elcio falou uma coisa aqui interessante e eu assino embaixo. Concordo, melhor dizendo, que nem todos que estão lá no sistema religioso são pessoas ruins. Existem pessoas amorosas, existem pessoas que como é que eu posso dizer, que nós podemos afirmar que eles estão em graça, vivendo o verdadeiro evangelho, por causa das suas práticas, das suas ações. Tem um mesmo lá, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele é vice-pastor desse lugar onde eu congregava. Você vê a simplicidade no homem, mas ele é enganado como eu era.
E nós andávamos juntos. Ele foi líder de evangelismo, eu fui vice com ele. Ele foi líder disso, não vou citar aqui, eu fui vice dele. Ele estava sempre me colocando como vice dele. E você vê, eu conheço, você sabe. Mas ele é enganado, como eu fui e como muitos estão sendo. Então, a lei, ela nos afasta de Deus mentalmente falando. Mas quando você tem os olhos do seu entendimento liberto, transformado, aí você vive a essência da graça, a graça eterna, aí você passa a ser o quê? Livre, e se aproxima de todos aqueles que um dia se afastaram de você, por estar em graça. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Tudo está baseado naquele tema que nós falamos. Desviados por estar em graça. E os versículos afirmam, que nós aqui pronunciamos, que nós não estamos desviados por estar em graça. Muito pelo contrário. Descobrimos a verdade, a libertação, a salvação em graça. Foi ali em que nós descobrimos todas essas coisas. Em graça. Porque até então, quando estávamos na lei, não conhecíamos essas verdades. E todas elas estavam contidas aqui. Para sempre. Só que nós não tínhamos o conhecimento. Porque o sistema religioso tem a estratégia de manipular. E todos que passam por ali são manipulados. Todos. Do mais sábio ao mais ignorante. Todos são manipulados. Por promessas que nem Deus faz para você. E eles fazem para que você passe a ser prisioneiro de todos eles. Glória a Deus. Então, Romanos 10:4 vai dizer que a lei de Moisés, ela foi abolida por Cristo na cruz. Foi o que nós dissemos aqui há poucos instantes. Ela foi abolida. Porque Jesus veio, cumpriu a lei. E a essa lei cumprida por Cristo, o qual os judeus não tinham condições de completar, de assumir, de cumprir, Jesus ele fez no lugar deles. E na cruz ele aboliu essa lei. E se Cristo aboliu essa lei, hoje, no século 21, em graça, não vivemos mais o que foi abolido, o que deixou de existir. Não vivemos mais. Isso aqui é evangelho. Isso aqui não é papo do irmão Giovanni. Romanos 10:4. Porque o fim da lei quem é? O fim da lei é Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, estendeu o braço para um lado, para o outro, e pronunciou tetelestai, ele disse ali, está consumado. A lei de Moisés deixou de ter vigor na minha e na sua vida, hoje em graça, no século 21. Não vivemos mais a lei de Moisés, o velho pacto. Vivemos a graça de Deus em sua essência. A verdadeira e única verdade, que é o Evangelho, repetindo, que está na Bíblia. A verdade para a sua vida não é toda a Bíblia, não é. Não é. Mas você aprendeu o que é. E você vive, tenta pelo menos viver. Ora, se os judeus, há não sei quantos mil anos atrás, não conseguiam viver, imagina tu viver hoje. Imagina tu. Então, a verdade do Evangelho está contida na Bíblia. Mas quando é que você descobre essa verdade? Pela sabedoria da graça. Quando a graça te liberta aqui. Aí você passa a entender. Então, Cristo aboliu esta lei para a justificação de todo aquele que crê. Eu e você cremos
que o Evangelho é a única verdade. Eu e você cremos que a graça de Deus ela é infinita em nossas vidas. Eu e você cremos que viver a essência da graça nos traz sabedoria, nos traz entendimento, nos traz libertação, nos traz salvação. E quando vivemos isso, deixamos de ser prisioneiros e solitários como antes éramos. Provérbio capítulo 19, verso 2. Provérbios capítulo 19, verso 2. Não é bom trazer, não é bom ter. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Isso aqui você vivia. Eu vivia. E muitos hoje vivem. Não é bom ter zelo sem... Olha lá. Olha lá. Adianta? Adiantava? Você pegar a 10ª parte do seu salário e dar lá para o pastor comprar um carro de 130 mil reais. O carro só falta falar, meu. Tem tudo. Teto solar, tudo. Você não pega no câmbio para botar marcha. É automático. Eita, que bico. Quem tem carro automático aqui sabe o conforto que é. 135 mil. O carro parece uma nave. Quando você vai para o primeiro domingo tomar o pão e o suco para ter comunhão com Cristo. 18 anos fazendo isso. Tinha dia que quando eu não tomava assim, eu ficava atribulado. Eita, se eu morrer eu estou lascado. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão, irmão. Estou acabado da minha vida. Perdi a C esse mês. Aí corri em todas as congregações do bairro. Eu ia na Deus e Amor, ia na Batista. Eu ia, já deu ceia, irmã, aqui? Não, é domingo que vem. Eu digo, opa, tem uma. Aí eu ia procurando a mais próxima. Para tomar minha ceia, para não perder minha comunhão com Cristo. Não é bom ter zelo sem o conhecimento. Nem ser precipitado e perder o caminho. Porque nós éramos precipitados. Tínhamos o zelo. Este zelo nos levava a sermos precipitados. Mas por falta do conhecimento. E no dia em que nós tivemos este conhecimento pelo Evangelho da Graça, aí agora não somos mais precipitados, mas temos em nós, ou pelo menos em alguns, o mesmo zelo. O zelo na graça de Deus, ele não cessa. A graça de Deus não lhe isentou de viver e praticar o zelo. A graça de Deus lhe isentou e te separou, sabe do quê? O que aqui está? Da precipitação e de perder o caminho. Foi disso que a graça de Deus te isentou, mas te aproximou e lhe fez entender que você deve viver o zelo e o conhecimento da graça de Deus. Se você, meu irmão, botar isso em prática, a sua vida, você vive uma vida na excelência da graça de Deus, é uma maravilha. Então, não é bom ter o zelo sem o conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Quando não se vive a essência da graça, tudo isso acontece. Então não estamos desviados por estar em graça, porque sabemos a nossa posição em Cristo. E a nossa posição em Cristo não é de ovelha, mas sim de
filhos de Deus. Somos filhos legítimos de Deus. Espiritualmente falando, como eu disse ao irmão lá, Deus não é pai da sua carne. Deus é pai do seu espírito. Do homem interior que está nesta carne, dentro desta carne. O Espírito, que é o Filho de Deus, foi revestido de carne para viver experiências humanas. E não a carne que foi revestida do Espírito, mas o Espírito, o Filho de Deus, que é o Espírito. O Evangelho vai dizer que Deus é Pai dos Espíritos e não da carne. Deus não é Pai da nossa carne. Deus é Pai do Espírito que está na nossa carne. Glória a Deus. E por Ele estar, e por Ele ser Pai do meu espírito, eu sei a minha posição nele. Mas essa sabedoria só é adquirida por meio da graça. Este conhecimento só vem por meio da graça. A lei não vai te ensinar isso. É por isso que nós pregamos aqui, convidamos. Rompe com o sistema religioso, meu irmão. Vem para a graça, aprenda a graça, viva a graça de Deus. E você vai ter a libertação, a verdadeira libertação. Então a nossa posição hoje é de filhos, por meio do conhecimento da graça de Deus. Não perdemos o caminho, mas vivemos o zelo da verdadeira graça de Deus. Gálatas 5, verso 1 ao verso 5. Eu já falei isso aqui no início, mas vamos ler aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso se deixem circuncidar, caso deixem-se viver a lei, praticar a lei, Cristo de nada lhes servirá. Então, quando você vive, conhece e passa a viver a graça de Deus, e amanhã decide comer do mesmo vômito que você deixou lá, aqui vai afirmar que Cristo para você não adiantou nada. Conhecimento que você adquiriu serviu de nada. Você tentou enganar a Deus e se enganou. Então, ele diz, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Essa circuncisão aqui era uma prática judaica, que todo judeu deveria praticar para fazer parte da comunidade dos judeus. Quando isso não acontecia, ele não fazia parte. Hoje, em graça, não existe mais essa prática. Está na Bíblia, irmão Giovanni? Está na Bíblia. Mas nós que estamos em graça não vivemos a prática da circuncisão, porque era uma prática da lei, e essa prática foi abolida por Cristo na cruz. Está na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia se aplica a você, porque a Bíblia, ela não é uma regra de doutrina para nossas vidas, ela não é. Por quê? Porque nem tudo que está nela se aplica a mim. O que se aplica a mim são as verdades do Evangelho da graça de Deus, que também está na Bíblia. Então, a chave, como eu disse, para obter o conhecimento e abrir prisões mentais, está na graça. No verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Só lá você encontra esta chave que vai abrir a sua mente e vai te libertar
de todas as mentiras e enganos do sistema religioso. Romanos capítulo 8, verso 38 ao 39. Romanos capítulo 8, verso 38 ao 39. Vai afirmar que nós não estamos desviados por estar em graça. Por quê? Porque ninguém pode se desviar de Deus. Mentalmente falando, espiritualmente falando, melhor dizendo, espiritualmente falando, ninguém pode se desviar de Deus. Todos os filhos de Deus, ninguém e nada pode os separar dele. Leia comigo. Romanos 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar os filhos de Deus dele, nada. E isso afirma que não estamos desviados por esses versículos. Porque nada, absolutamente nada, poderá te separar desse amor. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20. Também vai afirmar que não estamos desviados por estar em graça. Por quê? Porque somos a igreja de Cristo. Leia comigo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos, salvos, aproximados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Leia de novo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos, aproximados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Então, estar desviados por esta graça se afirma estar desviado mentalmente. E como se desviam mentalmente, como se vive a mentira, o engano, é quando acreditamos naquilo que os antepassados nos passaram. Os pastores, os presbíteros, escola bíblica dominical e aquela turma toda que nos ensinou a viver algo como prata e ouro e coisas que são o quê? Perecíveis. Vivemos ou não vivemos? Vivemos. Vivemos as coisas perecíveis, coisas que não é eterna. Mas a graça ensina você a viver a eternidade, ou pelo menos valorizar a eternidade por meio desta graça. Glória a Deus. Então, esse versículo nos afirma, 1 Pedro 1, 18 ao 20, que não estamos desviados por estarmos em graça, porque não vivemos o que os antepassados nos passaram, vivemos a verdade do Evangelho da graça de Deus. Não estamos desviados por estar em graça, por quê? Porque Deus, preste atenção nisso aqui, ó, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso nós já aprendemos desde o início da nossa jornada. Mas como diz o irmão, eu preciso ir para o culto. E eu disse, não, irmão, o seu culto é aqui, é na mente. Se você não ir lá, nada muda diante de Deus. Você vai continuar sendo filho dele. Você vai continuar sendo abençoado por ele. Você vai continuar sendo próspero, porque o culto não é entre quatro paredes, o culto ele é racional, é aqui, é na mente.
Mas o querer se reunir não é errado, não é pecado, porque você gosta de estar próximo aos irmãos. Quando a igreja se reúne, chama-se reunião dos santos, dos eleitos. É ali que nós nos confraternizamos, é ali que nós conversamos, materialmente falando. É ali que nos abraçamos, nos beijamos. É ali que nós compartilhamos as nossas experiências. Às vezes até passamos os nossos problemas, nossas dores, para um irmão mais apegado, mais achegado. A reunião entre quatro paredes não quer dizer que isso é um pecado, que isso é errado. Mas também não é obrigado a você se reunir. Como diz aqui o nosso irmão Elcio, toda a vida, as coisas em graça têm que ser feitas por amor, voluntariamente. Quando você sai do seu lar para se reunir com os santos, você tem que vir voluntário, você tem que vir por amor, você tem que vir por gostar e não por obrigação, como o sistema religioso nos ensinou, que se você não participasse do culto de libertação, do culto disso, do culto daquilo, você perderia a sua bênção, e que Deus ia descer a mão, e que o diabo ia lhe pegar, e que Os irmãos aqui gostam desse negócio. Os irmãos aqui irmão gosta. As mais antigas que lá no sistema religioso ficavam assim, ó. As sargentonas do círculo de oração, as porteiras do círculo de oração. Tem alguma porteira aqui? Glória a Deus. Tinha, né? Alguma porteira? Ex-porteira do círculo de oração, faz assim. Ô, glória, não tinha nenhuma aqui. As mais antigas aqui hoje dão risada. É porque o senhor é palhaço, olha, meu amado. Me respeite. Palhaço não. Aí você passou do limite, aí não. Eu não sou palhaço. Uma coisa é você fazer para descontrair. Outra coisa é ser palhaço. Né, irmão Cunha? Pegou pesado aí. Então as irmãs antigas, elas dão risada, se alegram. As mais sérias. Né, as mais antigas. Tem irmão Elcio dá risada aqui. Irmão Elcio não mostra os dentes, não. Irmão Elcio ele dá risada sem mostrar os dentes. Mas ele gosta também do negócio. E olha que ele é sério, ele é sério, irmão, isso é sério. Só que dá risada, varão, porque a gente está descontraindo, a gente prega a verdade de maneira descontraída. É o que eu disse aqui, eu não vou dar de 4 barrotes, ou um barrote de 4 quinas, eu vou dar de 3, porque tem uma que amaceia, a xilocaína, como eu disse. Então, não estamos desviados por estar em graça, porque somos a igreja de Cristo, como dissemos. Aí agora nós vamos para Colossenses capítulo 1, verso 24, que também vai afirmar que não estamos desviados por estar em graça. Colossenses 1, 24, vai dizer: agora me alegro em meus sofrimentos, porque vocês é completo no meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é o quê? O pão e o vinho. Ou melhor, o pão, né? Porque eles dizem que o corpo de Cristo é o pão. E eu pegava 2 pedaços, que é para o corpo de Cristo ficar completo em mim. Era 2 pães. Eu lembro que o presbítero disse assim: Giovanni, deixa de brincadeira, Giovanni. Rapaz, a sua vida é ficar brincando, rapaz. Isso aqui é coisa séria, rapaz. Eu digo, me dá 2, varão, aí, que é para a bênção ficar completa. Rapaz, para desse negócio, rapaz. Aí teve uma vez que eu peguei 2 na bandeja do outro presbítero. O presbítero tomou de minha mão. Se ele assistisse aqui ia ser bom. Tomou, rapaz. Eu peguei, ele me deu a bandeja, aí eu com 3 dedos, peguei 2. Ele, Giovanni, bote aqui, né? Aqui.
Então aqui, ó, corpo de Cristo não é o pão da ceia, que eu comia 2, para completar a benção. Corpo de Cristo quem é? A igreja. E por você ser a igreja de Cristo, lhe afirma que você não está desviado por estar em graça? Sim. Lhe dá essa certeza? Sim. Lhe dá essa convicção? Sim. Porque você é a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo sois vós, somos nós. Então ninguém pode afirmar que estamos desviados por estar em graça, porque nós somos a igreja de Cristo. Não estamos desviados por estar em graça, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não estamos desviados por estar em graça, porque Cristo, Ele nos libertou. Se libertou. Quem é você para julgar que eu estou desviado em graça? Quem é você? Então, tudo aqui contribui para o meu bem. Tudo aqui afirma que não sou um desviado por estar em graça, mas desviado eu fui de toda a manipulação do sistema religioso. Todos. Por isso é nessa hora em que nós dizemos assim: busque o conhecimento, busque a chave que só se acha na graça, para que você tenha a libertação na sua mente, para que você viva a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus não é o aceitá-lo. Quando se faz o apelo dentro das 4 paredes, e você levanta a sua mão e aceita Jesus, não é ali que você vai adquirir a sua liberdade. Não é no primeiro domingo, quando se toma a ceia, que eles chamam de ceia do Senhor, mas se na verdade era Páscoa judaica. Não é por meio deste vinho e deste pão que você vai adquirir a verdadeira libertação. Não é pegando a 10ª parte do seu dízimo e dando lá na salda para o pastor comprar carro novo que você vai ter a sua libertação. Não é subir nos montes para orar de 12 da manhã até 5 da manhã. Não é na vigília que você vai ou que você já foi que vai lhe trazer a libertação. Não é nisso. Não é no batismo das águas que você terá a liberdade em Cristo Jesus. Não é a unção com óleo que é derramado sobre sua cabeça. Não é a consagração disso, a consagração daquilo que vai lhe trazer a liberdade em Cristo Jesus. Não é. Não é o pregar com eloquência. Não é o se vestir bem. Não é o estar no púlpito, a retaguarda do pastor, que vai lhe trazer a libertação. Não é o título ou o cargo que o pastor te dá que vai lhe trazer a libertação. Nada disso. O Evangelho diz que se você conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar. E a verdade que te liberta é o Evangelho da graça de Deus. Só ali, meu irmão, é que há liberdade. Mas essa liberdade que a graça te dá não é para a vida eterna, mas é para a libertação da sua mente, para que você viva em paz e para que você viva a essência da graça. Por isso, nesta hora, eu irei fazer um apelo. Vou fazer um apelo em graça. Você que deseja adquirir o conhecimento e deseja achar a chave para a sua libertação, rompa com o sistema e se apegue à graça. Medite em cada palavra que é pregado por aqueles que mencionam a graça, a verdadeira graça de Deus. Medite.
Faça as suas comparações, faça como os bereanos, que quando Paulo pregava, ele, peraí, não, vocês estão mentindo, peraí, que a gente vai consultar aqui se o que o senhor está pregando é verdade. Não é assim não saia de lá de qualquer jeito e venha para aqui, peguei isso os bereanos falando, estou falando eu falando, que os bereanos não falavam assim, né, irmão? Eu estou dando um exemplo, entendeu? Para você entender. Então, tudo eles consultavam. Faça o mesmo. Pega o vídeo pausadamente. Porque quando eu conheci a graça, eu fiz isso. Eu digo, não é possível. Eu achei que a casa que eu tenho hoje, a mulher bonita, porque minha esposa é bonita, viu? Acertei de cheio. Ô, glória! Então eu achava que a mulher bonita, o filho abençoado, a casa, a bicicleta que eu tinha uma bicicleta boa, vendi, me arrependi. Aí tudo isso era porque eu estava ali praticando as obras da lei. E hoje eu entendo que foi o conhecimento da graça de Deus que me libertou de tudo isso. Hoje eu entendo que tudo que eu tinha, Deus já me tinha projeto em me dar. Só que eu não sabia. E hoje chegou tudo isso na minha vida. E eu vivo feliz, alegre por estar em graça. Então o apelo é esse, meu irmão. Rompa com esse sistema. E busque o conhecimento e a chave para a libertação na sua mente do sistema religioso. Amém, meu irmão? Graça e paz. E obrigado pela sua paciência. Graça e paz. Até o próximo encontro. Tchau.